Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e agora já é mais do que claro e óbvio para a maioria da população que o Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. Alguém que deveria não apenas ter o mandato cassado, como ser preso também. Acontece que várias figuras ao longo dos anos já vinham denunciando não só o Eduardo, como também a família dele ali no geral, né? O Eduardo, o Flávio, o Jair, o Carlos. O que não falta é problemas, são podres aí nessa família. E aí, hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai focar nas denúncias já feitas pelo Ciro Gomes, que anos atrás aí já fazia várias denúncias contra ele, de todo tipo, várias denúncias graves, inclusive. A gente vai relembrar as duas principais aqui, até com a esperança de que um dia a justiça volte a investigar outros cantos podres da família Bolsonaro, né? Porque a gente vai vendo aí, várias coisas vão sendo esquecidas ao longo do tempo, tanto pela mídia quanto pela justiça. Só lembrando aqui do próprio Jair Bolsonaro, o que ele fez na pandemia não pode ser esquecido jamais pela população, pela mídia já foi, já passou. Você não vê nunca mais uma notícia relacionada aos crimes cometidos durante a pandemia, mas esse canal a gente tenta aqui fazer a nossa parte, tá certo? Antes de passar aqui para o conteúdo principal do vídeo, quero pedir o seu like, o seu comentário, não custa nada para você, questão de 10 segundinhos aí, você deixa um comentário, fala o que você achou do vídeo, suas expectativas aí, algum comentário sobre o cenário político que a gente anda vivendo. Um like, custa nada também, um segundinho você dá o like, confira a sua inscrição, tudo isso ajuda demais, é indispensável aqui pro nosso trabalho no canal, tá certo? Tô gravando esse vídeo aqui um pouco antes do jogo do meu Vasco contra o Mirassol. Não tem sido fácil, viu? O Vasco tá numa fase complicadíssima aí, mas vamos lá. Vamos aqui pro assunto do vídeo. Eu vou trazer aqui uma notícia do estado de Minas. Ela é de 2019. Vale lembrar que o contexto da época, o Bolsonaro tinha sido recém-eleito, estava com a popularidade ainda alta ali, até as principais pesquisas mostravam uma popularidade alta. E principalmente, o ponto principal aqui é o seguinte: a máquina da internet nas mãos. Nessa época, eles queimavam qualquer um que ousasse partir para cima do governo. Vamos lembrar aqui rápido. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, mais para frente teve Mandetta. Quantos outros não ficaram para trás aí que o bolsonarismo engoliu completamente com essa máquina que eles tinham? Bom, vamos partir para a notícia. O ex-ministro da Fazenda e candidato à presidência em 2018, Ciro Gomes, reagiu nesta quinta-feira ao comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que na época ainda era do PSL, sobre um novo AI-5 e se a esquerda radicalizar. Ciro afirmou que vai pedir para o PDT entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara pela cassação do mandato do filho 03 do presidente Jair Bolsonaro por quebra de decoro. Abre aspas para o Ciro. Este bando de lunáticos está ultrapassando qualquer limite. Este tolete de esterco é mais perigoso com a mão suja do que exercendo um poder que pensa ter em seu deslumbramento de boçal. Atacou o pedetista em uma série de publicações em sua conta no Twitter. O ato institucional número 5, AI-5, foi o mais duro instituído pela ditadura militar em 1968 ao revogar direitos fundamentais e delegar ao presidente da República o direito de cassar mandatos de parlamentares, intervir nos municípios e estados. Também suspendeu quaisquer garantias constitucionais, como o direito a habeas corpus. A partir da medida, a repressão do regime militar recrudesceu. Em entrevista à jornalista Leda Nagli, publicada nesta quinta-feira, Eduardo Bolsonaro afirmou: olhem isso aqui, isso foi esquecido. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Antes de partir aqui para o comentário do Ciro sobre isso, a gente vê aí agora o caso da trama golpista sendo julgado e tal, e os bolsonaristas tentam tirar o corpo para fora, olha, se fazendo de malucos praticamente, na verdade fingindo que a gente é maluco, falando que não, que nunca saíram das 4 linhas, nunca fizeram proposta de nada que saísse das 4 linhas da Constituição, mentirosos. Olha o Eduardo aqui em 2019, pelo amor de Deus. O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, né, quando ainda era um deputado de bosta lá, do baixo clero da Câmara dos Deputados, já tinha o Ustra como um ídolo máximo da vida dele, o livro de cabeceira, né, dele era o livro do Ustra, uma coisa lamentável.
E agora fingem que nada disso aconteceu, que sempre foram amantes da Constituição, que nunca saíram dela, mentirosos mais uma vez. Continuando, agora o que o Ciro respondeu sobre esse comentário, que já era na época criminoso, do Eduardo Bolsonaro. Vê aí na internet, seu merda, qual foi o destino do ditador italiano Benito Mussolini e recolhe tua viola. Continuou o Ciro. E seguiremos exigindo das autoridades que esclareçam o envolvimento de vocês com as milícias e com o dinheiro público desviado de seus gabinetes para o próprio bolso. Isso mostra aqui, mais uma vez, né, só reforçando que o Eduardo sempre flertou com essas iniciativas antidemocráticas. Tem essa fala aqui favorável ao AI-5, tem diversas falas aí favoráveis à ditadura militar iniciada em 64 no geral, e tem aquela famosa frase dele sobre fechar o STF com um cabo e um soldado. Essa é famosíssima, duvido que alguém aqui não conheça. A próxima notícia aqui que eu vou abordar, ela é já de 2020, ela é de fevereiro, ou seja, pouquíssimo antes, semanas antes de estourar a pandemia de Covid-19 no mundo todo e, obviamente, no Brasil. Essa notícia foi de quando aconteceu aquela greve ilegal e criminosa dos policiais no Ceará, e aí o Cid Gomes, o irmão do Ciro, tentou invadir a base deles ali com uma retroescavadeira, foi aquela confusão toda, e é óbvio que os Bolsonaro nesse caso estavam do lado errado, que era o lado dos policiais, mais uma vez, uma greve ilegal. Vamos aqui para a matéria do UOL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, que na época ainda era do PSL, afirmou que o senador Cid Gomes, que foi baleado hoje no Ceará, teve uma atitude insensata ao tentar invadir um quartel da PM. Abre aspas para o Eduardo. Ele tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. Informações preliminares divulgadas por jornais locais davam conta de que Cid Gomes havia sido atingido por um tiro de borracha, o que foi desmentido, ou seja, o tweet do Eduardo, além de tudo, é mentiroso. A assessoria do senador confirmou que o disparo partiu de uma arma de fogo. Tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável. Isso aqui é a repetição ali do que o Eduardo já falou, a matéria repetiu aqui, não sei porquê. Continuando. O ex-candidato à presidência Ciro Gomes, irmão de Cid, rebateu a declaração no Twitter. Deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. Bolsonaro ainda retrucou o comentário do pedetista. Nem 4 horas que o irmão foi alvejado após tentar atropelar dezenas de policiais, mulheres e crianças, mentira, com uma retroescavadeira, e o coronel já usa o caso para fazer política. Talvez porque, a essa altura, só assim consegue ter relevância. Patético. Aí o Carlos Bolsonaro também entrou no meio disso. Na época ele era vereador do Rio de Janeiro, continua, né? Também se manifestou e disse na mesma rede social que o que mata são pessoas e não as armas. Democraticamente estou desarmado, mas vou passar com um trator em cima de você. Aceite, ou senão é ditadura. O que mata não são armas de fogo legais, mas a pessoa que está disposta a cometer o crime, seja com que ferramenta for. Mais uma imbecilidade aqui escrita pelo Carlos, que vale lembrar, né? Você nunca vê um vídeo do Carlos, muito raro. Muito raro você ver um discurso do vereador Carlos Bolsonaro, porque ele não consegue, a cabeça dele não consegue fazer um discurso. Falar 3 frases ali que façam sentido, que tem uma coesão, coerência, não consegue. O Carlos só se comunica por textos nas redes sociais, e ainda assim são textos muito mal escritos, ele passa vergonha 99% das vezes, tá certo? Pessoal, e aí tratando aqui sobre essa notícia, muita coisa mudou desde então, né? Inclusive o Ciro e o Cid romperam depois de uma briga ali lamentável, uma traição lamentável do Cid, inclusive, no estado do Ceará. Eu não gostaria que esse rompimento tivesse acontecido, inclusive queria que eles já tivessem reconciliado, mas enfim, até hoje nada disso, e pelas especulações sobre as eleições do ano que vem, parece que realmente não vão se reconciliar a tempo. E tratando um pouco aqui sobre o que o Ciro fala sobre as milícias, essas supostas, vamos colocar assim, né, supostas relações da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro foram esquecidas, mais uma vez, tanto pela mídia quanto pela justiça. Passou em branco. Você não ouve mais falar disso. E as ligações eram fortes, hein?
Quem lembra ali da ligação do Flávio com o Adriano da Nóbrega, envolvendo até o Queiroz no caso, uma coisa muito, muito, muito mal explicada que, mais uma vez, passou. Não há condenação nenhuma nesse sentido e duvido muito que a justiça vá revisitar, mas existia alguma ligação. Isso é fato. Pessoal, mais uma vez, deixa aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais a gente, não custa nem 5 segundos aí pra você e ajuda muito o nosso trabalho. Confira sua inscrição no canal e é isso. Muito obrigado e até a próxima.